eu sou a Raíssa Solomonte. Começa agora mais um Tech Startups aqui no AgroMais. Esse é o nosso programa voltado para tecnologia e para inovação no agronegócio. Você pode falar com a gente, manda o seu recadinho lá nas nossas redes sociais, no @AgroMaisTV, tá aparecendo aí na sua tela. Esse é o nosso site, você também pode conferir a nossa programação aqui no site e também pode mandar um WhatsApp pra gente, a nossa produção vai estar a posto. Se você quer sugerir alguma empresa para participar conosco, escreva ali no 11 93700 7883. Manda o seu recado, todos os apresentadores também ficam ligadinhos ali, a gente responde. Você e nossa equipe também vai responder. A gente vai falar hoje de consultoria e auditoria online e conformidade legal do agronegócio. Como facilitar e agilizar os processos legais das organizações de uma forma simples através da tecnologia. É o que a gente vai saber agora com o nosso entrevistado, o Daniel Espanholeto, que é sócio e consultor da Horg. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa, tudo bem? Eu que agradeço o convite de poder falar um pouquinho da nossa nova investida aqui dentro da consultoria digital. Certeza, então já começa apresentando a empresa para a gente, qual é a história da Horg, quando surgiu a empresa, qual o propósito de vocês? Conta pra gente. Vamos lá. A Horg, ela vem da junção de dois profissionais, no caso eu e o Armando, eu veterinário, o Armando agrônomo, ligados os dois na área de boas práticas, né? A minha parte ligada no uso seguro e correto de defensivos agrícolas, diretamente ao campo, e o Armando com uma grande experiência trabalhando com boas práticas E então decidimos criar uma empresa que pudesse ser uma consultoria, mas que tivesse uma escala muito grande de poder atingir o maior número de comerciantes. E para que isso acontecesse, a gente precisava ter algum formato que agilizasse isso. E isso nós começamos a trabalhar em novembro do ano passado, nessa busca, né? E fomos desenvolvendo a plataforma digital que permite essa escala, né, de diversos comerciantes poderem estar conformes dentro da sua empresa, né, quanto às legislações que permeiam esse mercado. Legislação é o que não falta aqui no nosso país, né? Protocolos, burocracias. E aí, e esses comerciantes, no que eles estavam pecando mais, em que aspecto da conformidade, né? Quando vocês vão ali fechar algum contrato novo, quando os clientes chegam até vocês, o que o pessoal mais tem errado em relação à conformidade? Como você bem disse, são inúmeras as legislações que regem o setor, né? Tanto na parte de comércio, de insumos agrícolas, do transporte e na armazenagem. Todos têm uma gama muito grande de legislação. Então, para você englobar tudo isso, é muito grande. Então, sempre há alguma coisa para melhorar. E nós temos as normas técnicas, que são as NBRs, né, que fitam esses procedimentos, esses processos, e a gente decide, então, utilizar essa norma técnica, né, no 9843, parte 2, começando pela parte de armazenamento, né? O problema, que na verdade não é um problema, o desconhecimento das normas, às vezes leva a que o comerciante não esteja trabalhando conformemente à legislação. E isso pode trazer para ele algum tipo de penalidade, seja uma multa pequena, seja uma multa grande e seja até também o impedimento de comercialização. Então não dá para se falar que existe um problema maior ou não. São diversas peculiaridades que, quando a gente já leva tudo para a NBR, começa a se tratar um processo de passo a passo, onde, ao final, ele tem uma conformidade nesta norma técnica que é a NBR 9843, parte 2. Tá certo. Ou seja, o produtor rural, a empresa, a agroempresa, ainda pode ter um prejuízo, às vezes até por desconhecimento das regras. Não é que a pessoa não quis cumprir aquele regramento, mas é que às vezes a pessoa nem tem ciência da existência, e aí vocês entram também para ajudar nessa questão, né, Daniel? Isso mesmo. A gente, por exemplo, nós
estamos aqui em Recife, viemos fazer um evento para o lançamento do nosso primeiro produto, que é o produto de autocontrole de armazenamento, né, do armazenamento de insumos agrícolas. E isso realmente, quando acontece algum erro e a defesa agropecuária determina que aquele erro seja passível de impedir a comercialização, você acaba prejudicando toda uma cadeia, né? Porque o produtor ele estava acostumado a comprar naquele comerciante e, de repente, ele não pode mais comercializar absolutamente nada. Então, isso pode afetar também a produção, né, do agronegócio. Tá certo, você falou aí desse lançamento, vai ser em Caruaru, foi em Caruaru, é isso? Conta mais pra gente dessa novidade. Então, nós estávamos já prestes a lançar esse primeiro produto, como eu disse, que é um produto sobre a conformidade legal no armazenamento de insumos agrícolas de acordo com a NBR, quando surgiu a intenção dos comerciantes, né, do Nordeste, né, dessa associação que representa os comerciantes, de falar assim, não, então vamos lançar isso aqui, né, para os nossos comerciantes, porque nós estamos querendo uniformizar os padrões, queremos criar uma reputação perante os órgãos de defesa e também os produtores que nós seguimos as normas corretas. E aí começou-se um trabalho de estruturar um dia inteiro, onde nós tivemos uma palestra, um workshop que o Armando pôde explicar todos os quesitos da norma, né? Explicar exatamente todo o que rege aquilo, algumas particularidades que os comerciantes não se atentam dentro do seu comércio e, ao final disso, nós pudemos demonstrar como eles, a partir de agora, através da nossa plataforma, podem fazer com a gente chama de autocontrole, por quê? Porque ele mesmo, através da plataforma, consegue seguir todos os passos. E nós tivemos presença da Defensoria Vegetal, tivemos a presença do próprio CREA, que nos apoiou também, e claro que os próprios comerciantes, que nós tivemos lá acima de 25 comerciantes diferentes, que já se atentaram a poder começar a utilizar a plataforma para ficar em conformidade legal na área de armazenamento. Tudo feito digital, online, a tecnologia ajudou, né? Especialmente depois da pandemia, as pessoas que ainda não tinham migrado para o online, acho que se viram até obrigadas a passarem tudo para o digital e a gente vê a tecnologia ajudando, então, até nessa questão, né, de estar dentro da conformidade, dos protocolos. Qual o papel da tecnologia daqui em diante, Daniel? É impossível até imaginar o mundo em que esses relatórios não sejam virtuais, né? O que você estima aí para o médio e longo prazo? Então, você sabe que quando nós começamos a construir a plataforma, principalmente esse produto, que depois vão ter outros produtos também, a gente foi buscando formas de que tudo pudesse ser de forma digital, né? Não só a troca de documentos e avaliações, mas, por exemplo, nós temos dentro da nossa plataforma, dentro de uma fase ou etapa que ele está participando ali do seu próprio controle, a utilização de aplicativos. Então, durante o seu trabalho, a pessoa que está representando aquele comerciante, ela é instruída a baixar um determinado tipo de aplicativo, onde ela vai poder coletar algumas informações dentro do seu local de armazenagem, transmitir isso para a gente, tudo pela plataforma, e nós vamos poder avaliar, né? Então, por isso que nós utilizamos muito a frase que a disponibilidade é melhor que presença. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode se utilizar das ferramentas que tem ali e nos contatar também. Nós temos uma central de ajuda dentro da plataforma, que ele abre um chamado para qualquer tipo de dúvida daquele momento, e a gente tem a intenção, né, de responder em até 24 horas. Coisas que sem o mundo digital, Raíssa, seria muito difícil. Como isso tudo ajuda até na redução dos custos, né? A gente tem... O que a gente evita com esse processo? Olha, o que a gente cita mais é justamente isso. Hoje, um consultor, vamos supor eu,
poderia atender por mês, né, dependendo do tipo e da complexidade, até 4 ou 5 clientes por mês fazendo a parte de relatórios, fazendo visitas, se deslocando, que tudo isso gera custos, né? A gente sabe o quanto se aumentou depois da pandemia mesmo o custo das passagens, né? Então, tudo isso diminui. A diária, então, o custo da consultoria em si aumentou, porque um consultor da Horg hoje consegue atender até 25 clientes por mês. É um número bastante expressivo e tudo isso vai também dentro das conformidades de ESG. O que vocês trazem aí em relação a até conformidade ambiental? Toda a parte de armazenamento e os cuidados que essas normas se colocam a fazer estão sempre ligados à saúde e segurança, tanto do trabalhador quanto do meio ambiente. Então, quando se coloca uma regra, e essas regras, vale lembrar que elas são feitas por diversas entidades da população, né? Não é uma norma técnica, ela nunca é feita única e exclusivamente por pessoas do agronegócio, por exemplo. Sim, ela é composta de diversas pessoas que são envolvidas, mas existem outras pessoas para que aquilo seja realmente viável e adaptável. E tudo pensando, no caso do armazenamento, né, numa possível derramamento de um defensivo agrícola, o que precisa ter caso ocorra um acidente, ou o que deve ser feito para não causar um acidente. E aí, quanto ao trabalhador rural, também a plataforma preserva o que usar, qual o tipo de EPI, as indicações de periculosidade desses insumos agrícolas. Então, tudo isso está dentro do que você citou aí do ESG. Tá certo. Daniel, cortou um pouquinho aqui do seu áudio, mas a gente entendeu aqui a ideia. Eu vou deixar um espaço para você passar um recado para quem está assistindo, quiser saber mais sobre os serviços de vocês. Vou deixar você passar uma mensagem final aqui para o nosso telespectador. Legal. Bom, a Horg, como eu disse, ela está aberta aí para novos comerciantes que queiram se regularizar quanto às normas técnicas na NBR 9843, parte 2, que é relativa à armazenagem de insumos agrícolas e que está de acordo em conformidade. E para isso você pode entrar em contato com a gente através .horg.com.br ou através do e-mail contato@horg.com.br. Daniel, muito obrigada e até a próxima. Para apoiar a inovação do agro brasileiro e divulgar ações e iniciativas que ajudem na modernização da agropecuária, foi instituído o programa AgroHub Brasil por meio da portaria que entra em vigor em setembro. Para entender mais sobre esse assunto, eu conversei com o Daniel Trento, que é coordenador-geral de articulação para a inovação do Ministério da Agricultura. Confira. Daniel, começa contando para a gente, então, no que consiste esse AgroHub, o que é o AgroHub? Bom, o AgroHub, o programa AgroHub, né, ele é um programa estabelecido pelo Ministério com o objetivo de apoiar os ecossistemas de inovação da agropecuária brasileira. O que é isso? Promover um ambiente favorável para aproximação entre os produtores rurais, empresas privadas, as universidades, as startups, essas empresas novas, digitais, de base tecnológica, as instituições de pesquisas. Para que isso? Para que ter um ambiente favorável para essa aproximação? Para gerar demandas, né? As instituições de pesquisa, as startups, identificarem junto com os produtores, junto com as empresas, as demandas latentes do agro, construir suas soluções cada vez mais afinadas e mais alinhadas com aquilo que o produtor quer, reduzindo o tempo de geração de uma solução tecnológica, né? Desde a sua ideia até a chegada no mercado. Há quem diga que as startups estão revolucionando aí o nosso agronegócio, né? Qual a importância dessas empresas novas, disruptivas, para aumentar a geração de renda, de empregos, né? E, como você falou, reduzir os custos no campo. Queria que você falasse um pouquinho mais, então, sobre as startups e o papel delas para o agronegócio. Sim, é fundamental. As startups, elas são empresas ágeis, né? São empresas geralmente formadas por jovens e que elas têm uma grande vantagem
elas geralmente trabalham com uma única solução, né? Diferente das grandes empresas que têm um portfólio grande de soluções, de produtos, de serviços, as startups geralmente trabalham focadas em uma solução e geralmente essa solução é justamente aquilo que o produtor precisa, né? Quando construída dentro de um ambiente de inovação, dentro de um cenário onde ela conversa com o produtor, entende quais são os desafios dele, quais são as demandas, e aí sim elas têm maior capacidade, são mais enxutas, têm um custo mais reduzido, conseguem chegar a essa solução com soluções mais customizadas, né, mais rápidas, elas têm uma capacidade de errar muito mais vezes com custo mais baixo. Isso permite que as soluções sejam validadas antes de chegar no mercado, antes de chegar no produtor rural. Então, essas empresas, muitas vezes, existem iniciativas e chamadas de startups e as pessoas enxergam como se fosse uma feira de ciência, apenas um movimento, mas no fundo elas são estratégicas para levar as tecnologias para o produtor. Elas levam cada vez mais aquilo que está sendo construído no meio urbano, como utilização de drones, de internet das coisas, a integração dos equipamentos, dos celulares, junto com outros dispositivos para previsão de tempo, previsão de safra, estimativas de produção, entre outras informações que são importantes cada vez mais para o produtor. E isso agrega principalmente informação para tomada de decisão. Querendo ou não, esse conjunto de empresas trazem mais informações mais fidedignas do campo para que o produtor tome a decisão com menor chance de erro, né? Reduzindo o custo e aumentando a receita. Como é que vocês vão ajudar na questão da captação de recursos, né, públicos e privados? Sim, a ideia do programa, né, além de ter, a gente já tem um portal chamado AgroHub Brasil, né, nesse portal existem muitas informações sobre esse ecossistema, sobre esse ambiente de inovação, startup, produção, agronegócio, mas a ideia é capitalizar, junto com esses atores, junto com as empresas, junto com os produtores, linhas de recursos para que cada vez mais essas tecnologias cheguem no campo. Sejam esses recursos públicos, aí via os parceiros públicos, os bancos, por exemplo, a FINEP, o BNDES, a gente tem parcerias aí com a BDI e lançado, inclusive, alguns programas já esse ano, e outras parcerias com atores privados. A gente sabe que existem muitos fundos de investimento interessados em investir em startups do agro, e a nossa ideia é o quê? Fazer um filtro, trazer as melhores startups para que elas sejam habilitadas a receber esses aportes de recursos privados ou públicos, né? Facilitando que suas tecnologias cheguem ao campo e cheguem ao produtor rural. Tá certo. Daniel, vocês têm aí o balanço das startups novas, enfim, do surgimento de startups voltadas para o agronegócio? Sim, nós temos monitorado isso junto com a Embrapa. No ano de 2021, teve um crescimento do número de startups do agronegócio de 40%. Isso significa, no ano de pandemia, mais de uma startup por dia sendo criada. A gente contabiliza hoje mais de 1.500 startups do agro no Brasil, e esses hubs, esses ambientes de inovação que poucos se conheciam, hoje nós temos mais de 50 ambientes de inovação agropecuária. Esses ambientes onde o produtor pode conversar com startup, com instituições de pesquisa, com empresas, para poder buscar novas soluções. Então a gente tem aí mais de 50 ambientes de inovação focados em agropecuária no país. Tá certo. Daniel, então, para quem quiser saber mais sobre essa iniciativa, qual o endereço? Coloca no mecanismo de busca AgroHub Brasil. Certamente é um dos primeiros resultados que aparecem, é mais fácil do que eu dar o endereço, que ele é muito longo. Certo, Daniel, muito obrigada pela sua participação e a gente vai acompanhar aí essa iniciativa com certeza. AgroHub começa em setembro, hein? E o MagTech, empresa de tecnologia do agronegócio, disponibiliza uma ferramenta planejada para oferecer eficiência no campo. Saiba como ela atende o produtor rural agora na entrevista que fizemos com o Leonardo Menegatti, que é CEO da Inseris. Em 2007, ainda não falava assim em Big Data, em tecnologia de nuvem. Eu já começava a enxergar o potencial de ter uma grande quantidade de dados juntos. Eu trabalhei muito tempo para conseguir tornar real essa visão, essa ideia. Em 2012, a gente colocou no ar o primeiro MVP, um produto inicial ainda, e para validar essa ideia, e desde então
A Inseres ela vem trabalhando na jornada da fertilidade do solo e de nutrição de plantas, desbravando uma nova fronteira do conhecimento para trazer novas luzes, novos conhecimentos, novos aprendizados a partir do acúmulo de dados, da análise desses dados e do uso de inteligência artificial, do uso de machine learning para que a gente dê novas respostas a velhas perguntas que a gente já tem, como produzir mais, como ser mais eficiente. Mais ou menos, de maneira resumida, essa que foi a história e o caminho que a gente percorreu já, poxa vida, 15 anos trabalhando nisso. E a Inseres ela está posicionada justamente para cuidar da jornada da fertilidade do solo e da nutrição de plantas. Bom, mas por que o solo, né? Bom, a gente está numa sociedade tropical, o Brasil é um país tropical e os nossos solos, eles são naturalmente pobres. Eles são muito bons, mas a fertilidade deles é baixa, ela precisa ser construída ao longo de uma jornada. E o solo ele é muito importante, por quê? Porque a gente coloca o fertilizante no solo, a gente planta no solo, a semente germina no solo, a raiz cresce no solo. É através do solo que ela consegue pegar a nutrição, a planta ela é nutrida através do solo. É o solo que suporta, que sustenta a planta. É no solo que crescem os micro-organismos, a microbiologia do solo que dá suporte, que dá sustentação para essa grande produção nossa. É no solo que a gente fixa carbono. A agricultura fixa carbono, tá, gente? A gente tem um balanço positivo de carbono. A gente contribui para reduzir o efeito estufa, a emissão de carbono, e é justamente no solo que esse carbono é fixado. Então, o solo ele tem um papel muito, mas muito importante nessa agricultura nossa, em toda essa jornada do agricultor brasileiro. A gente começou a pensar, puxa, qual que é a jornada do agricultor para cuidar do solo, da fertilidade do solo? Como toda boa jornada, a melhor coisa que você tem a fazer é pensar em como é que você vai percorrer essa jornada, ou seja, fazer um planejamento. Eu estou aqui, eu preciso chegar lá. Qual que é o melhor caminho? Qual que é a melhor estratégia? Qual que é a melhor abordagem? E é exatamente por aí que a gente começa nessa jornada, ajudando o agricultor, ajudando a equipe técnica do agricultor a fazer um bom planejamento de como é que ele vai percorrer esse caminho. Depois que ele já tem um caminho muito bem definido, a gente ajuda ele na operação, na execução desse caminho. E aí tem uma série de etapas esse caminho. Tem que coletar dados sobre o solo, tem que analisar o solo, tem que enviar para laboratórios, tem que processar esses resultados, tem que gerar recomendações. E a Inseres ela cuida de todas essas etapas, facilitando com que várias pessoas também apoiem o agricultor. Uma parte do trabalho, por exemplo, pode ser contratado com outras pessoas que vão na fazenda do agricultor coletar solo. O laboratório, normalmente é terceirizado também. E a Inseres ela faz com que tudo isso aconteça com qualidade, acompanhando a execução. Na verdade, a gente garante a qualidade de todo esse processo. Se você não gerencia, você não sabe para onde está indo. Então, nós criamos, isso é uma grande novidade, um layer de controle e gestão da jornada da fertilidade do solo. Esse controle de layer, esse controle de gestão, ele permite com que o agricultor saiba aonde ele está e para onde ele está conduzindo o negócio dele. E o negócio é a fazenda dele. E focado em fertilidade do solo, focado na nutrição de plantas. Então, com isso, a gente traz a gestão realmente para a mão do agricultor, que é onde ela deve dar. E com isso a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue dar mais valor ao solo do agricultor. É muito legal o que a gente está fazendo. Os grandes agricultores, a gente consegue conversar com eles diretamente e a gente os atende, mas esses grandes agricultores eles têm uma característica que é que eles têm a própria equipe técnica deles, eles têm um corpo de agrônomos, têm um corpo de técnicos que ajudam eles a tocar o negócio da fazenda, da propriedade, a cuidar da fertilidade do solo. Quando a gente desce um pouquinho aí na nossa pirâmide, né, a gente tem agricultores com fazendas
entre 500 e 2.000, 3.000, até 5.000 hectares, já esses agricultores eles são atendidos por um outro corpo de assistência técnica, que são os agrônomos, os consultores, que dão apoio para o agricultor nessa jornada. E aí, esses agrônomos, esses consultores, é que usam as nossas ferramentas, as nossas soluções, para fazer com que esses agricultores sejam mais eficientes. Tudo que a gente faz, ele tem um aspecto bastante técnico, porque o solo ele é muito técnico. Ele precisa de muito conhecimento para trabalhar com o solo. E a gente criou esse caminho em que tanto os grandes quanto os médios e também os pequenos que são atendidos por corpos técnicos, por consultores, pelo Senar do MT, pelo SEBRAE, que dá um apoio também. Tem diversas entidades e até governamentais que dão apoio ao agricultor e que podem ou já usam também a nossa solução para ajudar os agricultores. Hoje a gente já está em mais de 12.000 fazendas por todo o Brasil. A gente consegue atuar em 18 estados, que são todos os estados em que tem uma agricultura forte, em que é um papel importante. São mais de 13 milhões de hectares hoje que a gente já atendeu ao longo da nossa história. Isso é significativo, isso já significa um pouquinho mais do que 7 ou 8% da área agrícola do Brasil. A gente já tem cadastrado, a gente já tem trabalhando hoje aqui na nossa plataforma. Isso é bastante significativo. E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela audiência. Ótimo fim de semana. Tchau.